Graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Espero que sim, espero que a tua vida esteja totalmente guardada nas mãos do nosso Mestre Jesus. Eu queria nesse momento convidar você que está aí do outro lado, se você tiver de posse da sua Bíblia, abre ela comigo no livro de Josué, capítulo 1, nós vamos ler até o verso 9 e depois nós vamos trazer uma mensagem em cima desse texto. Lê comigo Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém, queridos? O tema da nossa mensagem de hoje é desafio. Quantos de nós não passamos por isso, né? O desafio na nossa vida, ele vem todos os dias, e nós precisamos estar preparados para ele. Os desafios, ele vêm de diversas formas e de diversos lugares. Às vezes você está vivendo lá a sua vida no seu local de trabalho, você tem ali uma responsabilidade, com certeza todos nós temos, mas você tem também uma outra coisa, você tem às vezes ali um resguardo, que é aquela pessoa que está sobre você, que é a autoridade sobre a sua vida, e que você sabe que em qualquer momento, quando tiver um aperto, você vai passar para ele, e aquela pessoa vai resolver aquele problema, porque vão ter situações que você mesmo resolve, e vão ter situações que você precisa que alguém mais graduado do que você venha resolver. Comigo aconteceu isso há uns anos atrás, quando eu era membro de uma igreja do nosso ministério, e aí abriram uma outra igreja aqui próximo de onde eu moro, me fizeram o convite, o nosso pastor fez o convite para que eu fosse para aquela igreja, e eu na hora eu não aceitei, eu fiquei meio receoso, achei que não era para mim. Falei, não, para mim não vai dar, eu prefiro continuar onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo. E ali eu continuei. Mas, conforme os dias foram passando, eu comecei a frequentar mais essa igreja, a pedido do meu pastor, e eu comecei a ver algumas coisas que eu poderia mudar, que eu poderia estar melhorando. E aí eu acabei me empolgando com a coisa e comecei realmente a fazer um trabalho que talvez fosse esse mesmo que o pastor queria que eu fizesse. Apenas eu na hora eu não aceitei, e mais tarde eu acabei entendendo que precisava ser feito algumas coisas, e eu acabei me colocando na brecha e começamos a fazer. Mas naquele tempo, como eu estou falando, havia esse meu pastor que era o meu respaldo. Aonde acontecesse alguma coisa, onde eu estivesse, eu fosse resolver, se fosse uma coisa simples eu resolveria,
Porém, se eu entendesse que a situação era um pouco mais complexa, eu chamava o meu pastor e passava para ele, porque ele era o responsável pela igreja. Até que chegou um dia que, na hora um culto nosso de quinta-feira, o nosso pastor veio ministrar a palavra, eu havia convidado ele veio, e no final, quando eu estava encerrando o culto, que eu fui dar os recados finais, ele me pediu licença, pegou o microfone da minha mão, pediu a atenção dos nossos membros ali da igreja e falou que a partir daquele dia, ele estava passando em definitivo a responsabilidade daquela igreja para mim e para minha esposa, que já não seria mais a responsabilidade dele. Ele falou, a partir de agora, esta igreja está sob a responsabilidade do Milton e da Célia. Gente, aquele momento ali foi um momento que eu tinha ideia que uma hora iria acontecer. Mas quando acontece, você sofre um impacto naquele momento, que você fala, e agora? Olha o desafio que veio para minhas mãos. Aquilo que eu via as pessoas fazerem no passado, e eu achava bonito, falava, poxa, que legal, essa pessoa tem uma competência para exercer essa função, e eu pensei muitas vezes, será que eu vou ter essa condição um dia? Mas acabou, nesse caso da igreja, acabou chegando esse dia. E nesse dia eu acabei assumindo a responsabilidade, o pastor nos avisou que o conselho do ministério já estava ciente, e que a partir daquele dia a minha responsabilidade passava a ser outra. Foi um novo desafio na minha vida. Aquilo que antes eu tinha um respaldo através do meu pastor, passei a não ter mais. Agora, se tivesse que fazer qualquer coisa, tomar qualquer iniciativa, eu teria que avaliar muito bem, porque se fosse uma iniciativa simples, eu poderia tomar. Se fosse uma iniciativa um pouco mais comprometedora, eu teria que tomar do mesmo jeito, porque afinal de contas, eu havia me tornado responsável por aquela igreja. Então, tudo na vida da gente são desafios. Aqui nós lemos quando Moisés havia morrido, e Deus falou com Josué, dizendo, Josué, meu servo Moisés é morto, agora você tem a responsabilidade de conduzir esse povo além do Jordão, para herdar a terra que eu prometi para ele. Como Josué deve ter se sentido naquele momento? Deve ter pensado, Senhor, será que eu tenho capacidade para isso? Será que eu consigo fazer aquilo? Porque Moisés era um líder excelente, eu era um aprendiz ao lado dele. Assim como eu também me sentia um aprendiz do lado do meu pastor. Mas chega aquele tempo em que o mestre, ele vai liberar o seu servo para que ele comece a trabalhar sozinho. Foi o que aconteceu comigo e é o que acontece com todos os líderes um dia. A pessoa é um líder de um departamento, amanhã ele vai liderar uma coisa um pouco mais sofisticada. É uma questão, é um desafio. Esses desafios, queridos, nós não temos esses desafios somente na questão da igreja, não. Eu estou falando da igreja porque é algo que eu vivo no meu dia a dia. Mas o desafio que nós temos na vida, ele vem todos os dias e ele vem de diversas formas diferentes. Eu quero dar um exemplo diferente para nós no que diz respeito ao ser humano, à família. Pensa num jovem e numa jovem que estão namorando. Eles estão namorando há um tempo e eles resolvem casar. Então eles se preparam, que é uma coisa normal, né? Vão se preparar, se forem bem ensinados, eles vão se planejar para esse casamento. Eles não vão simplesmente trocar aliança de dedo, morar na mesma casa e vamos ver o que acontece. Não, eles vão se planejar. Mas mesmo com tudo planejado, desde onde vocês vão morar, os móveis que vocês vão ter, a festa que vocês vão celebrar naquele dia, que é o grande dia para todos os casais, aí, quando você assina aquele documento e a partir daquele momento você e a tua esposa, você e o teu esposo se tornam uma só carne, começa um desafio novo. Por que começa um desafio novo? Porque você, meu jovem, estava na casa dos teus pais, você morava debaixo do teto dos seus pais, você, por mais que você fosse compromissado em ajudar os teus pais com as suas finanças, porque você já trabalha, você já tem as suas finanças, por mais que você seja compromissado a ajudar os seus pais, mas eles são os responsáveis da casa, não é você. Agora, quando você toma a iniciativa de casar, de assumir uma família,
aí a responsabilidade passa a ser sua e daquela pessoa que entrou contigo nesse projeto. É um desafio novo. Depois que você é casado, vem um outro desafio mais na frente, quando vocês resolvem ter filhos. Quando vocês resolvem colocar filhos no mundo, é um novo desafio que você vai enfrentar. Eu lembro que na época, quando meus filhos ainda eram pequenos, hoje eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque se eu não fui um pai excelente 100%, mas os meus filhos hoje são filhos honrados, que se casaram com pessoas também honradas, e eles estão criando seus filhos de forma honrada. Eu creio que esse ensinamento já vem das minhas gerações e das gerações da minha esposa, vem de gerações em gerações até chegar em nós. E hoje eu glorifico a Deus porque meus filhos servem a Deus, meus filhos estão cada um cuidando da sua vida e principalmente estão criando seus filhos de uma maneira correta, dentro da visão celestial, dentro da palavra de Deus. Mas para você que está começando agora, é um desafio. Você assumiu o desafio do casamento. Foi um desafio? Foi. Por mais que você seja uma pessoa que esteja com a sua vida até estabilizada financeira, claro que é muito difícil um jovem com 20 e poucos anos estar com a vida estabilizada, mas vamos dizer que você de alguma forma vem de uma família de empresários e de repente você já tem um futuro ali planejado, um negócio muito bom, mas mesmo assim o viver a dois é um desafio. Você trocar o teto da casa dos seus pais pelo teto da sua própria casa é um grande desafio. Você vai viver do lado de uma pessoa que provavelmente foi criada de maneira totalmente diferente da sua, independente do ensinamento que ela teve. Todo pai, toda mãe quer ver seus filhos educados, aprendendo, sendo bons alunos numa faculdade, sendo bons funcionários numa empresa, ou sendo empresários e mais tarde sendo bons maridos e boas esposas, para que também sejam bons pais mais tarde. Todos nós queremos isso, mas criamos nossos filhos de maneira diferente. Nós criamos nossos filhos com os princípios que nós entendemos serem os corretos. Às vezes, as famílias têm princípios diferentes, que não deixam de ser corretos, mas são princípios diferentes. E esses princípios têm que ser adequados aos dois quando eles vão viver juntos. Então é um grande desafio também o casamento, é um grande desafio ter filhos, principalmente no mundo em que nós vivemos hoje, principalmente nos dias em que nós vivemos. Hoje nós temos um grande desafio que está em pauta, que é o desafio de vencer essa pandemia que está assolando o nosso país. Claro que eu não vou entrar nesse mérito, muita coisa dali é um pouco de exagero. Eu sei que tem muita coisa ali que é mais político do que saúde, mas vamos lá, não vamos entrar nesse mérito. Mas é um desafio para nós hoje cumprirmos as determinações que estão sendo colocadas para que se evite um contágio maior. É um pouco difícil até para nós entendermos como é que nós vamos viver daqui para frente, qual será o nosso próximo desafio depois que tudo isso passar. Então, queridos, que nós possamos em nome de Jesus crer naquilo que o Senhor nos ensina, que nós devemos estar alicerçados na sua palavra, que nós devemos ser fiéis a Ele, que nós devemos buscar no Senhor aquilo que nós necessitamos e não nos homens. Vamos viver ainda momentos difíceis, mas esses momentos difíceis que nós possamos transformá-lo, não em dificuldades maiores, mas que nós possamos transformar esses momentos difíceis em ensinamentos que nós possamos levar como lição. Que todos esses momentos difíceis que nós estamos passando, esses desafios que nós estamos vivendo nos dias de hoje, no presente momento, que nós possamos usar esses momentos difíceis para exemplos ali na frente, para que nós não venhamos cometer erros novamente, para que não venhamos errar nas coisas básicas. Queridos, esses desafios na nossa vida que Deus permite, é como aquele deserto que muitas vezes a pessoa fala que está passando. Às vezes você pergunta para um irmão: ô meu irmão, como é que você está? Ah, meu irmão, estou passando num deserto. E a pessoa muitas vezes ela acha que passar no deserto é maldição, ela acha que passar no deserto é punição. Não é. Passar no deserto é ensinamento, é doutrinação de Deus para mim e para a sua vida. Os desertos que nós passamos são para nos ensinarem, para nos fortalecerem. Tem mais essa. Nós somos fortalecidos. Como é que um vírus é combatido? Você colocando aquele vírus no seu corpo para que os seus anticorpos possam combatê-lo, possam ser fortalecidos e combater aquele vírus quando ele vir mais forte.
É a mesma coisa quando passamos no deserto. A nossa vida, quando vai para o deserto, quando nós estamos no deserto, a nossa vida, ela é de alguma forma, passamos por um treinamento. Esse treinamento é o que vai nos fortalecer para momentos mais difíceis. Eu me lembro de uma ilustração que eu vi alguns anos atrás, eu não me lembro onde foi que eu vi, onde eu li, que fala de um homem, que ele toda vez ele preparava a seara dele, ele preparava a terra para plantar, ele plantava, e quando chegava naquele tempo em que estava pronto para a colheita, ele começava a colheita, apareciam os nômades, os bandidos, sei lá qual o nome que a gente pode dar, invadiam aquele lugar e roubavam aquilo que ele plantou. E ele ficava com o mínimo dos mínimos para ele poder sobreviver. Aquele homem, ele era fraco, ele era um homem que não tinha uma estrutura, uma estrutura corporal que pudesse enfrentar aqueles bandidos. E ele pedia para Deus: Senhor, como é que eu faço? Me ajuda, abençoa minha vida, eu não sei o que fazer. Todas as vezes eu faço o que tem que ser feito, eu trabalho, eu construo, e de repente, quando chega a hora da colheita, de eu usufruir daquilo que eu plantei, que eu vou colher, vem os bandidos e me roubam. Eu já não sei mais o que fazer. E aí ele ouviu uma voz que dizia assim: olha aquela pedra. E havia uma pedra muito grande naquele lugar, e aquela pessoa, e aquela voz dizia: mova aquela pedra. E aquele homem foi naquela pedra e ele tentou de todas as maneiras. Ele sofreu, ele arranhou, ele machucou as suas mãos, tentando mover aquela pedra. Ele arrumou estratégias, ele cavou buraco, ele colocou alavancas, e a pedra não se movia. Ele largava aquela pedra, ia plantar novamente, porque ele sabia que mais para frente ele teria que ter o que comer. E voltava para aquela pedra, e aquela voz só dizia para ele: move esta pedra. E o tempo foi passando, ele foi semeando, ele foi regando a sua lavoura, foi cuidando da sua lavoura, e sempre que dava ele voltava naquela pedra e fazia aquilo que aquela voz estava dizendo. Quando chegou um dia, a lavoura já estava crescida, os frutos já estavam aparecendo, e aquele homem continuava cuidando da sua lavoura e cuidando de tentar mover aquela pedra. As suas mãos machucadas, seu corpo arranhado, porque ele tentou de todo jeito, mas não conseguiu. Ele perguntou para Deus, falou: Senhor, por que o Senhor me manda fazer isso? Eu estou todo machucado, estou com as mãos cheias de calos, eu não consegui mover aquela pedra. E a minha seara e a minha lavoura está a ponto de ser colhida. Eu vou começar a colheita e daqui a pouco aqueles homens vão aparecer de novo. E aí, aquele rapaz, aquele homem, foi colher aquilo que ele havia plantado. Quando ele estava no meio da colheita, apareceram aqueles bandidos novamente e vieram tentar roubar. E ele, como sempre fazia, ele falou: eu vou enfrentá-los, eu não vou permitir que eles levem facilmente, não. Eles vão levar, mas eu vou enfrentar cada um deles. E aqueles homens, quando vieram para cima para tentar roubá-lo, aquele homem, dono daquela lavoura, investiu para cima daqueles outros homens e bateu no primeiro, bateu no segundo, bateu no terceiro. E aqueles homens perceberam que não iam vencer aquela batalha, correram, e ele pôs aqueles homens para correr. Aí ele não entendeu direito o que estava acontecendo, e aquela voz falou com ele: olha para suas mãos estão calejadas, de tanto que você tentou mover aquela pedra como eu havia lhe dito. Só que olha também para o seu corpo hoje está musculoso, você se tornou um homem forte depois de atender a minha ordem. Você hoje consegue defender a sua lavoura de uma forma muito melhor. Hoje ninguém mais vai se atrever contra você, porque hoje você é um homem bem mais forte do que você era. Ele aceitou aquele desafio que o próprio Deus havia lhe dado. Aquela voz era a voz de Deus dizendo para ele: move aquela pedra. Quando ele tentou mover aquela pedra, por mais dificuldade que ele entendeu de fazer, por mais dificuldade que ele percebeu que ele estava tendo para mover aquela pedra, coisa que ele não conseguiu fazer, mas ele estava preparando o seu corpo
estava criando músculos no seu corpo pelo trabalho, pelo esforço que ele estava fazendo. Ou seja, aquilo que parecia ser um deserto, que parecia ser uma penitência, era na realidade uma formação. Ele estava aprendendo algo novo para que ele pudesse defender o que era seu. Então hoje, quando nós falamos em desafios, querido, nós temos que entender que os nossos desafios, eles não serão simples de vencer, mas são desafios que nós precisamos passar, porque quando nós passamos por esses desafios, nós vamos entender o que Deus quer da nossa vida, nós vamos entender o que Deus quer de nós. Então, não leve um desafio como sendo uma punição, não ache que o deserto, você está sendo punido por causa disso, mas você está sendo treinado, é um treinamento que nós passamos. Quando nós passamos pelo deserto, nós estamos sendo treinados para que mais na frente, nós quando passarmos por alguma situação mais dificultosa, nós tenhamos estrutura para podermos enfrentar tudo na vida. Por exemplo, um jovem que vai estudar, muitas vezes ele acha que é tão difícil fazer aquilo. Meu, como é difícil estudar, como é difícil levantar cedo, sair correndo, enfrentar ônibus, para ir para uma escola e muitas vezes voltar para casa, ter um monte de livro para ler, ter um monte de trabalho de escola para fazer. Ele acha que está perdendo tempo, só que mais na frente, lá na frente ele vai entender que ele, na realidade, ele foi treinado para que ele pudesse ser melhor. Eu quero terminar contando uma situação que foi vivida por mim mesmo. Eu trabalhei numa empresa durante muitos anos, 29 anos para ser mais exato. Durante esse tempo que eu trabalhei nessa empresa, eu alcancei algumas coisas, glórias a Deus por isso, Deus me abençoou muito. Mas teve um tempo na minha vida, no começo, quando eu fui trabalhar nessa empresa, que eu estava estudando. Eu já havia me casado, mas eu precisava estudar, porque eu tinha um objetivo, eu tinha um sonho a ser realizado. E eu me lembro que na época eu fui fazer um curso, que é um curso que é da área da construção civil, que é o curso de edificações. Eu trabalhava nesta empresa, essa empresa trabalhava dentro de uma indústria aqui na cidade de Cubatão. Eu saía da minha casa às 5 horas da manhã, entrava na empresa lá em Cubatão às 7 horas, só que tinha que estar lá 15, 20 para as 7. Trabalhava naquela empresa o dia inteiro, quando eram 6 horas da tarde eu saía. Eu ia dali direto para a minha escola. Lá na escola eu ficava até as 11 horas da noite, 11 horas da noite eu voltava para casa, chegava em casa meia-noite e pouco, era o tempo de dormir e acordar 5 horas da manhã novamente. Nesse tempo teve um amigo que veio falar comigo que se esse curso era bom. Eu falei para ele que era, pelo menos para mim, e ele resolveu fazer esse curso. Aí ele começou a fazer o curso naquele ano, e surgiu uma oportunidade, eu levei ele para trabalhar comigo na empresa onde eu estava. Depois de 6 meses que ele estava trabalhando, ele virou para mim e falou assim: olha, trabalhar e estudar não tem condições, eu vou parar de estudar, não vou continuar não. Eu ainda aconselhei aquele moço a mudar de ideia, que não seria ideal ele fazer aquilo, principalmente porque ele ainda era um cara solteiro, eu já era casado na época. Ele era um cara solteiro, ele poderia muito bem conciliar melhor as duas coisas, mas ele achava melhor chegar em casa, poder ver televisão, poder passear, e achou que estudar seria um incômodo para ele. Mesmo assim, no ano seguinte ele tentou mais uma vez, fez a mesma coisa, estudou alguns meses e mais uma vez ele parou e não voltou mais para os estudos. Eu estava fazendo na época o 2º ano, quando ele foi para lá. Fiz o 3º, fiz o 4º, me formei e continuei trabalhando. Vivi épocas de crise. Tivemos naquela época uma crise muito grande na construção civil, e esse moço foi até dispensado da empresa, e depois de alguns anos surgiu uma nova oportunidade, ele voltou a trabalhar com a gente. Eu consegui trazê-lo para trabalhar conosco de novo. Passou um tempo lá com a gente, e eu me lembro que uma vez houve como é que se diz? Houve uma conversa lá entre alguns departamentos da empresa com a pessoal da diretoria para conseguir salários melhores. E esse moço, quando nós estivemos conversando, foi feito realmente um remanejamento de pessoal e um salário melhor para alguns, inclusive para ele. Só que o salário que ele queria não era aquele, ele queria um salário muito maior do que aquele que a empresa deu para ele na época. Ele ficou muito revoltado, ele ficou revoltadíssimo. Aí eu fui falar com ele. Cheguei para ele e falei para ele assim:
Lembra quando nós éramos bem mais novos, que nós estávamos estudando, que eu estava estudando, fazendo edificações, e você, 2 vezes você foi fazer esse curso e você largou no meio do caminho, porque você achou que para estudar e trabalhar não era possível. Eu tentei te aconselhar que você não fizesse aquilo, mas você fez. Hoje você está vendo, você está sentindo o peso daquilo lá. Ele não concordou muito comigo, não. Ele achou que eu estava errado, mas depois, mais tarde, eu creio que ele deve ter meditado naquilo que ele falou e ele deve ter entendido. Então, esse moço poderia estar bem melhor naquela época se ele tivesse feito o que eu falei na época para ele, que ele não tivesse abandonado os estudos. É o caso do deserto na vida da gente, é esse. Às vezes, quando nós passamos num deserto, que é um tempo de ensinamento, é um tempo que Deus nos permite passar por aquilo para que nós possamos crescer, nós desistimos, nós deixamos, nós largamos a corda, largamos a rede, como diz aquele louvor. E aí mais tarde nós vamos ver a consequência de tudo aquilo que nós fizemos, que se nós tivéssemos feito diferente. Eu ainda tenho coisas que eu me arrependo de não ter feito. Hoje, eu glorifico a Deus porque consegui muitas coisas na vida, Deus me deu vitória naquilo que eu busquei, ainda tenho muitos sonhos a ser realizados, mas eu me arrependo de algumas situações que eu vivi que eu poderia ter feito diferente. Agora eu vejo que tem muitos amigos que abandonaram tudo pelo meio do caminho quando eram novos ainda, e agora depois de uma certa idade a pessoa se lamenta porque hoje, o que eu vou fazer da vida? Aonde que eu vou arrumar algo melhor se eu já estou com tantos anos de idade? Quem é que vai me dar uma oportunidade? Porque a pessoa perdeu aquela oportunidade quando era novo. Aí vai o meu recado para você, jovem, você menino, 15, 16, 18, 20 anos, 30 anos, não importa. Não deixe que os desafios te derrubem. Aceite os desafios. Vá à luta, sabe? Lute mesmo. Não tente subornar a você mesmo dizendo que mais tarde você resolve. Enfrente todo desafio que aparecer. Aquele desafio que Deus permite na sua vida para que você cresça. Amém, queridos? Esse é o nosso recado de hoje, é a nossa mensagem, desafio. E agora eu quero, nesse momento, orar com você, você que está nos assistindo, que tem nos acompanhado nos vídeos. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, venho neste momento te louvar e agradecer por mais um dia, Senhor. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, obrigado pelo teu amor que é tão grande, pela tua graça, Senhor, que é manifestada em nosso meio. Senhor, que cada desafio que nós tenhamos que enfrentar, que nós possamos fazê-lo, guardados debaixo das tuas poderosas mãos. Que os desafios que vêm à nossa vida, Senhor, nós possamos entender como edificação. Que sejam, Senhor, para crescimento. Que nós possamos discernir sobre todas as coisas. Que o nome do Senhor seja sempre louvado e adorado em nosso meio. Abençoa, Senhor, cada uma destas pessoas que estão assistindo este vídeo neste momento. Que esta palavra possa entrar em seus corações e encontrar guarida. Que seja como uma semente lançada numa terra fértil que é o seu coração. E que esta semente possa germinar, dar frutos maravilhosos e frutos que permaneçam nas suas vidas. É no nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela tua presença, pela tua paciência. Eu agradeço mais uma vez e peço, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, divulgue, comente e passe para as suas redes sociais, compartilhe com as suas redes sociais que você vai estar nos ajudando a crescer. É muito importante que a gente receba mais pessoas nos inscrevendo no nosso canal. Mais tarde nós queremos estar passando cultos ao vivo, queremos estar fazendo um trabalho quanto melhor puder. Então eu peço a você, meu querido, minha querida, você, meu amado, você mesmo que não seja cristão, que não seja um servo de Deus, mas que está ouvindo esta palavra, que você possa refletir sobre tudo isso. Nos ajude, abençoe a nossa vida, eu creio que Deus vai abençoar muito a sua, tá bom? Em nome de Jesus, um beijo no coração, um forte abraço, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida.